e Julianos. Hoje a gente vai fazer um vídeo diferente. A gente vai voltar com os vídeos de história de terror, só que a gente vai fazer diferente. A gente vai contar histórias, vai contar relatos. E o primeiro... Já deixa o like. Deixa o like sempre no canal. Enfim, aí a gente vai fazer com relatos. E como a gente ainda não tem nenhum relato de vocês, a gente leia o relato de vocês. Como a gente não tem mais a conta do Instagram, porque eu desativei ela por motivos de psicológico, ninguém aguenta aquela rede social, mais alguém cancela o Instagram. Deixa o relato de vocês aqui nos comentários. Ou manda no e-mail que tem aí na descrição, se for muito grande, tá? É isso, gente. A gente vai começar com o nosso relato. A gente vai contar o dia que a gente, deu uma dia que jogaram a macumba na gente. Bem, quem vai começar contando esse rolê é a Karina. Então vamos começar que a gente conheceu essa pessoa muito do nada. Foi na escola. Foi na escola, a gente tava no segundo ano do ensino médio, a gente já tinha repetido de ano. Não foi no primeiro? Não, foi no segundo. Foi no segundo. Gente, acho que eu tô perdendo tempo. Porque quando... Peraí. Não foi no primeiro, porque a Giovana tava junto. Foi no primeiro. Foi no primeiro ano. Já falou, gente, será que eu voltei tanto na escola assim? Já ia ficar um pouco... Foi no primeiro ano do ensino médio, a gente conheceu ela muito do nada. Eu tava conversando, acho que com a Giovana, ou foi com o Fernando. Eu falei alguma coisa muito motivadora que ela se envolveu no meio, ela se automaticamente se colocou ali na conversa. A partir daquilo a gente começou a ter mais amizade com ela e ter mais proximidade, a gente são pessoas próximas. Chegou num ponto que amigos ali da escola acabou se tornando uma família. Então aí com isso... A gente é até hoje, inclusive. E com isso, a gente começou mais a frequentar a casa um do outro. E consequentemente, ela começou a frequentar mais a nossa casa. Só que aí, conforme isso foi acontecendo, a gente começou a reparar em algumas coisas estranhas que estavam acontecendo com a presença dela aqui. Lembrando que depois que a gente começou a conviver a casa do outro, foi depois que a gente terminou a escola, mais ou menos. Mais ou menos nesse período, né? Eu tô um pouco perdendo no tempo, gente, que eu repeti de ano. Aí, com isso, ela vindo aqui pra casa, a gente começou a reparar alguns comportamentos estranhos que ela tinha, que a gente já percebeu que eram coisas estranhas que ela fazia, só que meio que, como ela era uma pessoa que era muito sozinha e que ela se colocava sempre num lugar muito de vítima, a gente não questionava, a gente meio que passava um pano, sabe aquele meme do pica-pau de passar o rodinho? A gente meio que fazia isso também, porque todo rolê que tinha, ela pagava tudo pra todo mundo, então todo mundo ficava meio, poxa querida, isso não tá tão certo, legal, não faz isso, tá ficando meio chato, então todo mundo ficava meio nisso, todo mundo ficava meio arrependido, desconfortável em falar, já que ela basicamente bancava todos os rolês. A gente ficava, sabe aquele famoso meme, ai, mas por que você aceitou? Pra não ficar chato, né? Então, era resumidamente isso que tava acontecendo. Enfim, aí a gente percebeu esses comportamentos quando ela começou a frequentar muito a nossa casa, tipo a semana inteira, um mês inteiro frequentando a nossa casa. Pra quem não sabe, a Karina já tem esse canal no YouTube há muito tempo. E acho que foi entre 2019 e 2020 a gente não conseguia postar conteúdo aqui justamente por isso, porque ela frequentava tanto a nossa casa, tipo assim, de ponto de vir dormir aqui sem avisar ninguém. Ela só vinha com a mochila e só falava pra gente que ia dormir aqui quando ela chegava e já tava muito tarde. E a gente, tipo assim, relevava às vezes, porque, como a Karina falou, ela é uma pessoa muito sozinha. Só que, tipo assim, isso começou a afetar, deu a Karina gravar conteúdo pra vocês, de produzir roteiro. A gente também tinha algumas dificuldades por causa do celular, aparelho antigo que a gente tinha, que o celular não tava, não era lá aquelas coisas. Inclusive, aquelas coisas até sendo gentil, né? Inclusive, eu amava meu Moto C, saudades do que a gente já viveu. Enfim, o celular não tava naquelas. Enfim. E toda vez que a gente tentava produzir conteúdo, não dava certo. Dava alguma coisa errada, a gente não conseguia postar, ou a gente não conseguia editar, ou pra subir a vídeo. Aconteceu um problema e a gente não conseguia gravar. Aí, depois que a gente se formou, entrou a pandemia, acho que foi no começo, foi assim que entrou a pandemia, ela começou a ficar muito esquisita com todo mundo em geral. Pandemia, todo mundo em isolamento, obviamente cada um tinha que ficar cada um na sua casa, e ela simplesmente não aceitava isso, de que ela tinha que ficar na casa dela pra cuidar de todo mundo.
tanto da família dela quanto da nossa e dos nossos outros amigos. A nossa família escolhida, pra ser mais sim. exato. Pra cuidar de todo mundo, cuidar de si, sabe aquele ditado, quando você cuida de você, você tá cuidando de todo mundo? Então era mais ou menos esse ditado que ela tinha que seguir e ela não queria. No começo da pandemia, ela começou com uma história de que queria fazer gincana, que queria fazer isso, que queria fazer aquilo, só que tipo assim, gente, não dava. Era pico da pandemia, ninguém sabia o que era coronavírus, Covid-19, não tinha cura, não tinha vacina, um monte de gente morrendo. E aí ninguém quis fazer, e aí ela ficou Ninguém se manifestou no grupo, e ela ficou muito chateada por conta disso. Até esse momento a gente relevou, porque ela realmente era uma pessoa muito sozinha, ela não tem irmãos, ela não tinha muitos parentes. Que a gente saiba. E ela era uma pessoa muito sozinha, realmente. E aí a gente pensou assim, poxa, gente, vamos passar um pano pra ela dessa vez, porque realmente ela é uma pessoa muito sozinha. Tá todo mundo muito abalado com essa notícia de, tipo assim, não vamos poder sair de casa, quarentena. Shopping, tudo fechado. E ela era uma pessoa muito de, gente, ela, tipo assim, era uma quarta-feira, uma terça-feira, gente, vamos no shopping tomar um sorvete, porque eu não tenho nada pra fazer. Se tivesse um emprego, não tava falando aqui. Pois é, aí a gente foi indo nessa onda até que chegou no pico da pandemia, no meio da pandemia, acho que já era março ou abril. Tava aquele pico enorme de gente morrendo, de faltando leito no hospital. E a vacina que não vinha nunca. E aí foi que ela começou a perder o medo e ela começou a vir aqui em casa, somente na nossa casa. Ela frequentava só a nossa casa e a casa de uma outra amiga nossa que também já tava super abusiva. A família dessa minha outra amiga já tava achando super incomodados. Eles já estavam saturados da presença dela lá. E a gente aqui em casa também já tava meio, né? Aí foi quando eu comecei a me dedicar, no começo da pandemia, foi quando eu comecei a me dedicar mais no Instagram, porque a gente não se dedicava tanto até então. Aproveitei a oportunidade para estudar a plataforma, para fazer todas as coisas que exige você trabalhar com a plataforma. E eu fiz o mesmo aqui com o YouTube. Porém, só que toda vez que a gente começava a levar a sério, a querer levar isso pra frente, ela vinha aqui pra casa e atrapalhava tudo. A gente queria tirar tal certa foto, ela queria tirar também. A gente queria fazer tal coisa, ela queria fazer também. Mas aí, tudo bem pra mim e pra Karina, porque a gente está acostumada a dividir as coisas, a fazer as coisas não só pra gente. Porque a gente tem vários irmãos, então a gente tá acostumada a dividir as coisas. Só que, tipo assim, chegou num ponto de atrapalhar o nosso trabalho, que a gente tirava as fotos dela. E ela era tipo, não era assim, eu vou tirar umas 2, 3 fotos, ela, essa daqui tá boa, não era tipo assim, tinha que tirar. Parecia questão de fotos, em vez de ser pra mim e pra Karina, pro nosso trabalho, era pra ela. Entendeu? A gente passava mais de 1 hora, 2 horas tirando uma única foto dela, sendo que era pra gente ter separado esse dia pra tirar, sei lá, 7 fotos nossas num feed, que eu não levo nem 3 horas pra fazer isso. Mentira, eu levo sim, dependendo da quantidade de fotos e do tipo de foto. Exatamente. E aí, não tinha só esse negócio de postar a foto, tirar a foto, tinha esse negócio de editar, de estudar a plataforma e de postar nos horários certos. Isso tudo exige muita energia, só que como ela tava aqui em casa, parecia que ela tava sugando a nossa energia. A gente gastava o triplo do que a gente deveria gastar, sabe? Então, tipo, a energia que a gente tinha que gastar fazendo o nosso trabalho, a gente gastava boa parte fazendo sala pra ela aqui em casa. E aí começou a incomodar, a partir do momento que ela começou a ficar aqui em casa, ela queria abrir os armários, ela queria fazer comida, ela tava agindo como se ela fosse dona da casa, até que chegou um momento que foi, assim, constrangedor pra mim. Foi crucial pra mim abrir meus olhos e parar pra pensar no que eu tava fazendo na minha vida com aquela criatura ali. Ela veio aqui em casa como normalmente ela fazia, pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana. Mas eu acho até mais. E ela chegou com a mochilinha, ficou até tarde e falou, ai gente, posso dormir aqui porque tá muito tarde. Eu obviamente falei que podia, porque realmente tava muito tarde, era muito perigoso ela voltar até mesmo de Uber. Falei, não, tranquilo fulano, fica aí, fica de boa. Aí a gente separou como tava só meninas, aí todo mundo foi dormir lá no meu quarto. Todo mundo não, que de qualquer forma foi dormir lá no meu quarto. Depois, Aí eu falei pra ela, não dorme aqui no meu quarto que é mais tranquilo, que a Karen já não tava aguentando mais. Gente, quando é assim, me saturou, eu já começo a me afastar automaticamente, já me desloco no lugar, eu só dou um oi, é isso, um beijo da Anitta e bye. Enfim, aí com isso, nós 3 lá no meu quarto ainda era um pouco cedo, a gente começou a conversar de coisas de menina. Um papo calcinha ali. E aí ela começou a falar de umas coisas meio mais de 18, que já estavam meio saturadas, que quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar dessas coisas. E simplesmente do nada, ali no meio da conversa, foi do nada, eu juro pra vocês, gente, que foi do nada. Eu tava lá de testemunha. Ela simplesmente abaixou as calças, tirou uma foto da bunda dela no meu quarto, na minha frente da Karen, e mandou um nude, como se nada tivesse acontecendo, pra outra pessoa na nossa casa. E fora que na nossa frente ali.
E aí, no momento que aquilo aconteceu, quem me conhece sabe que eu geralmente tenho resposta pra tudo. Só que, gente, como eu nunca imaginei uma coisa... O bagulho foi tão... Sei que a gente não esperava, tão sem noção. Ninguém ficou, todo mundo ficou sem reação. Eu fiquei sem reação, a Karina ficou sem reação. Eu não tive o que falar. E depois que ela tirou o nude, a gente ficou olhando pra ela, eu fiquei olhando pra Karina, e ela ficou, relaxa, gente, é só um nude. E aí, a Karina ficou quieta, que a gente não tinha que falar, gente, que a gente nunca tinha passado por aquilo. Aí até aí tudo bem, eu ignorei, engoli no seco. Falei assim, quando chegar o momento certo, eu vou falar sobre isso. Habla muito. Só que teve um certo dia que ela tava aqui em casa, ela tava fazendo comida, que ela falava que cozinhar era a terapia dela. E como eu disse, ela era uma pessoa muito sozinha, ela falava que tinha muita ansiedade, ela falava que cozinhar aliviava a ansiedade dela. Então aí a gente deixava ela cozinhar. Aí teve uma gente também é muito boa nisso, né? Aí ela chegou um fato que ela tava fazendo comida, ela falou assim pra mim, desbloqueia meu celular aí e vê se fulano me respondeu. E aí quando eu fui abrir as conversas de fulano, sem querer, eu abri sabe aquela janelinha do status do WhatsApp, que aí embaixo naquela barrinha mostra as últimas fotos que tem na sua galeria? Então, no que eu fiz isso, gente, tinha várias fotos dos cômodos aqui de casa. Tinha foto do meu quarto, tinha foto do quarto dos meus pais, tinha foto da sala, tinha foto da cozinha. Do meu quarto, do quarto da Karen, tinha foto dos banheiros. E o pior é que quando eu fui procurar saber de onde eram essas fotos, depois de um tempo, ela estava mandando essas fotos para pessoas de um aplicativo de relacionamento, falando que ela morava na nossa casa. Sendo que ela não morava. Nosso pai, e que nosso pai era o pai dela. Entendeu? Muito fanfiqueiro isso, eu sei, parece, mas parece pior que é verdade, não é, gente. Não é loucura. Chegou num nível tão extremo dela ficar obcecada pela nossa casa, pela nossa vida, pela nossa família, pelo que a gente faz, que quando a gente questionou ela por causa da quantidade de tempo livre que ela tinha, querida, você arruma um emprego, porque assim, você não vai ter essa atenção que você tem pro resto da vida, é importante você arrumar um emprego. Aí foi que ela decidiu que ia arrumar um emprego. E na época eu também tava procurando um. Ela até foi comigo em uma entrevista e ela me fez dar 3 voltas no mesmo lugar, dentro do metrô, sem motivo nenhum. E aí... Ainda bem que eu não fiz, senão eu tinha sentado a mão na cara dela, porque eu tô sem paciência. Enfim, chegou num momento que ela tinha que gravar um vídeo pra mandar pra uma empresa. E ela, enfim, pandemia, né? Enfim, pandemia. E aí ela falou, gente, é que eu não tenho mais a conversa. Aí eu juro que se eu pudesse recuperar, eu mostrava o print pra vocês. É que eu não tenho mais. Ela tava na casa dela, era acho que umas meio-dia, umas 4 horas foi a hora que ela chegou. Já então era umas 1 hora, meio-dia por aí. Eu tava dormindo, gente, eu juro, pior que eu tava dormindo e eu lembro desse dia. Ela simplesmente me mandou mensagem, era um dia que a gente só queria descansar, eu e a Karen tava saturada de sair com ela, a gente tava cansada. Naquele dia eu só queria deitar no meu quarto, comer uma pipoquinha e assistir uma série, era só isso que eu queria. Ela me mandou mensagem e falou assim, Karina, você me empresta a sua parede? Uma coisa que a gente pode tirar, a parede de Ela falou como se eu pudesse fazer isso aqui, ó. Tô, amiga. Fiquei meio assim, né? Porque, tipo assim, acho que nenhum amigo meu chegou a me perguntar se eu podia emprestar a parede assim, aqui gente, de casa. aqui, sério, de verdade. Comenta aqui embaixo, quanto você emprestou a parede da sua casa pra um amigo seu? Comenta aqui, por favor. Enfim, aí chegou nesse, né? Aí eu fiquei meio cabreira, né? Meio não, já tava por aqui com ela. Eu falei assim, não, colega, vamos fazer assim, pega uma toalha ou um lençol, estica em algum lugar, prende na parede com fita e grava na frente. É o que vai dar pra você fazer, porque não vai dar pra você ver aqui em casa. Cara, ela preferiu gastar 20 reais de Uber pra vir pra cá do que gastar 20 reais numa fita ou num pano TNT pra gravar o vídeo na casa dela. E ela fez um fuzuê aqui em casa, gente. Ela não sabia onde... Ela gravou esse vídeo em todos os cantos da nossa casa. Pra no final, ela gravar na cortina do meu quarto. Literalmente pegou a cortina do meu quarto, colocou um balde pra ela sentar e pendurou a cortina do meu quarto na beliche, sabe? Na parte de cima da beliche, e ela usou ali. E a gente tava tão cansada que eu e a Karen começou a discutir, porque a gente queria que ela fosse embora e ela não queria ir embora. Eu e a Karen brigando, quebrando pau, que ela não queria ir embora. Tudo começou com... Tipo assim, pra mim começou assim, a Karen falou assim, Karen, vai vir aqui, a gente vai emprestar a parede pra ela. Só que eu tava tão sonolenta que eu sonhei com a gente emprestando a parede. Então, já tava uma premonição. Então, pra mim,
era só um sonho, tipo, lá pra casa. Só que no meio do processo do meu sonho, eu acordei com a voz dela no meu quarto. E eu falei, ok, então. Acho que ela já tinha vindo aqui uns 3 dias seguidos. Aí eu fiquei, ok, tudo bem. E aí a Karina brigou porque a Karina tinha comprado um notebook na época. Tem até alguns vídeos de histórias de terror aqui no canal que a gente usou esse notebook pra ler as histórias. Que a Karina tinha desativado uma tecla dele pra facilitar o trabalho dela porque ela usava ele pro Instagram. É que tem aquelas teclas especiais de números, quando você segura o contra, aparece o arroba, o cifrão, enfim, eu tinha desativado essa função dessas teclas funcionar porque eu queria usar só os números, porque o nosso teclado não tinha os números separados. Então aí eu desativei essas funções nas configurações e deixei só os números para mim conseguir arrumar os tópicos das fotos no computador. E não falei nada pra cá. E aí o notebook, eu peguei o notebook pra mim fazer algumas edições pro canal, fazer uns roteiros e tal. E aí, eu sempre na descrição do vídeo eu coloco o e-mail do nosso canal. E o arroba não tava indo. O arroba simplesmente não ia. E aí eu fiquei tirando e botando na tecla porque eu achei que tava sujo, ou que a peça tava mal encaixada, que chegou no ponto que quebrou. E aí quando a Karina foi no meu quarto pegar o notebook, eu falei pra ela isso. Ela endoidou, ela ficou brava porque eu tinha quebrado a tecla do computador. Sem necessidade. Mas eu tava errada, mas foi um gatilho. Foi tipo... Pra mim foi onde eu achei pra descontar todo o ódio que eu tava sentindo da outra pessoa, porque eu já tava saturada dela aqui em casa. Em mim, mano. Eu falei que eu ia comprar um teclado depois. Tudo bem. Foi uma válvula de escape que eu achei e eu comecei a xingar a cara. Gente, eu quebrei esse netbook inteirinho, não ficou um pedaço desse notebook. Acho que tem um notebook até hoje, inclusive. Que a gente usa agora só pra tirar foto de enfeite. Mas, gente, eu regacei esse netbook no chão, porque eu tava... Ela macetou o bichinho. Eu macetei o bichinho. Eu fico com dó dele até hoje, que o bichinho não tinha nada a ver com a história. Mas, gente, o ódio era tanto que, tipo assim, que se eu fosse pegar pra bater na pessoa ou na cara, eu ia mandar a pessoa pro hospital. Ia. E aí eu preferi quebrar o que tava na minha frente. Enfim, aí depois a Karina discutiu, a Karina foi pro quarto dela e só ficou eu e ela, a fulana, no meu quarto. E aí a fulana começou assim, nossa, sua irmã tá muito estressada. Eu falei, ai, baby, relaxa, minha situação. Eu tava sanzinha da cabeça. É isso, entendeu? Aí ela falou assim, ai, vamos pedir uma pizza pra apaziguar as coisas. Em vez dela simplesmente ir embora. Eu e a Kari já tinha quebrado o pau por causa do netbook. Eu já tava estressada também. O meu pai já tava também cansado dela aqui. A minha mãe, então, nem se fala. Chegou num ponto que ela via minha mãe... Pra quem não sabe, minha mãe faz hemodiálise. Então, tinha vezes que a minha mãe chegava cansada do tratamento, deitada aqui no sofá. Ela entrava sem pedir licença pra minha mãe, sem falar com a minha mãe e meu pai, como se ela fosse dona da casa. Como se ela morasse aqui. Como se ela morasse aqui. Sendo que nem a gente que mora aqui não sai sem cumprimentar, não entra sem cumprimentar por nós volta da rua. Enfim, e eu já tava estressada com a Karina naquele momento, porque ela, como a gente falou, ela tava gravando uma entrevista pra uma empresa, eu acho que era pra um aplicativo de emprego, e ela simplesmente não sabia as qualidades dela, ela não sabia o que falar, ela não sabia ela não tinha estudado o próprio currículo. E ela começou a perguntar pra mim e pra Karina o que a gente tinha que falar, o que ela podia falar, e ela tinha que regravar toda hora desde o começo, porque o aplicativo não permite você pausar. E aí a gente ficou, tipo, muitas horas. Acho que a gente ficou bem umas 3 horas ali só pra ajudar ela. Ou mais. Aí depois que ela conseguiu gravar tudo, falou assim, vou pedir uma pizza pra você e pra sua irmã se conversarem e tudo bem, e a gente se resolver. Eu falei assim, é uma ótima ideia. Ela falou assim, eu vou pagar, eu pago, não tem problema, que pizza sua irmã gosta. Eu falei, a Karina gosta da vegetariana, da de brócolis e afins, né? E ela falou assim, eu vou pedir. E aí, ela pediu... Sabe aquilo que eu falei pra vocês no começo, que ela pagava tudo no rolê? Então, meio que quando dava alguma coisa errada, ou que saía do controle dela, ou que ela teria que ir embora, ou se retirar daquele local, ela fazia isso, ela comprava alguma coisa pra comprar as pessoas, entendeu? Pra gente continuar mantendo ela ali por perto, porque ela comprou alguma coisa, entendeu? Enfim, aí a gente foi lá, ela pediu a pizza, chegou a pizza. Ela foi pegar a pizza... Ela me deu o cartão dela. Isso era uma coisa também que ela fazia. Ela fazia vários problemas na vida dela e ela não ia resolver. Ela mandava eu ou a Kari resolver ou outras pessoas resolverem. Isso também era uma outra coisa chata que tava acontecendo. Assim, gente, amigo, tá? Que essas coisas a gente se ajuda. Mas assim, jogar os seus problemas nas costas do seu amigo não é legal. Não é bacana. Inclusive, se você faz isso, eu te odeio. Faça. Eu te odeio. Você é um péssimo amigo, você é tóxico, você é tético. Enfim, aí a pizza chegou, ela estava no meu quarto, né, que inclusive aqui em cima da sala, desci bem plana, bem elegância. Quando eu fui passar o cartão da gata pegar a pizza, deu recusado.
Aí eu falei, ok, ela falou assim, qualquer coisa, se talvez não tivesse dinheiro naquele cartão, ela podia me dar o outro. Aí eu subi e falei, ó, não passaste. Ela, tá bom, passa esse. Deu recusado de novo. Aí a gente subiu. Aí ela não conseguia ver se ela tinha dinheiro na... Porque ela já tinha perdido um negócio do banco. A senha de acesso, e ela não conseguia ver quanto ela tinha no cartão, se ela tinha, se ela não tinha. E ela não queria resolver isso. E aí eu falei assim, tá, então alguém vai ter que descer lá embaixo. Falei pro motoqueiro que não tem como a gente aceitar a pizza e é isso. É sobre. Aí ela falou assim, ai, mas eu não posso ir. E eu falei, caralho, já tô descendo lá embaixo. Eu passei 2 cartões 2 vezes, deu recusado. Ela vai a Karen descer pra falar, moço, a gente não tem outro cartão pra passar a pizza, pode ir embora. Isso quando ela já não tinha perguntado pra minha mãe se a minha mãe tinha dinheiro pra pagar. E ainda teve a cara de falta de experiência pra perguntar pra mim se eu tinha. Gente, ainda bem que ela não subiu. Ainda bem que ela não subiu, senão eu ia tomar um esculacho e ia botar ela pra fora debaixo do pau de vassoura. Ela pediu, a minha mãe tava aqui na sala, ela falou assim, você tem? Depois eu te devolvo. Eu falei assim, não tem. Ela chegou em mim e falou assim, você tem? Eu sou a mais pobre da família aqui. Vocês não têm noção. Graças a Deus, que se fosse rica a gente tava no prejuízo do mesmo jeito. Me senti ofendida. Enfim. Aí ela falou assim, será que o streamer não tem? Eu falei, eu não vou subir pra perguntar, que ela já quase quebrou um notebook na minha cabeça. Eu cheguei lá em cima pra perguntar se ela tem dinheiro. Ela tinha de dinheiro na minha cabeça. Não vou nada, não sou idiota. Não tô a fim de morrer, sou muito linda e jovem pra morrer. Não perguntei. Foi foda. Aí ela falou assim, então o que a gente vai fazer? Eu falei assim, deixa a pizza pra lá, te come um miojo, um arroz, um feijão, o que tiver e nós comemos, né? E ela tinha uma obsessão, gente, muito grande. Não sei se será por conta da ansiedade que ela tinha ou distúrbio alimentar. Gente, ela comprava quantidades enormes de comida que ninguém ia comer, nem ela mesma comia. Ela tinha uma necessidade de ir em qualquer restaurante fast food, pedir 2 lanches, mesmo sabendo que ela comia só um. Parecia que ela tinha o prazer de jogar o resto da comida fora. Sabe? Enfim, aí depois desse dia do nude, eu e a Karina decidimos nos afastar dela, porque aquilo incomodou a gente, tipo assim, num grau. E fora as fotos que eu já tinha achado da nossa casa, ela falando que morava aqui, a gente começou a ficar meio cabreira com isso. Né? As nossas coisas não estavam indo pra frente, o nosso celular tava queimando, nossos celulares tinham ido pra casa do caralho, a nossa ring light tinha estourado na nossa cara. O nosso tripé tinha quebrado do nada, graças a Deus que aí deu pra gente comprar um novo. A gente queria fazer as nossas coisas, a gente não conseguia com ela aqui, porque ela tava sugando muito. A gente não tinha tempo pra fazer as coisas que a gente gostava, as coisas que a gente queria fazer. A gente brigava direto, sem necessidade por coisas bobas. A gente não tava ficando em casa direito, aproveitando tempo com a nossa família. Enfim, aí depois desse dia do nude, eu e a Karina decidiu se afastar dela. A gente começou a sentir umas coisas muito estranhas, aquilo que eu falei. Depois que ela foi embora, nada tava indo pra frente. Nada. Basicamente, a gente se afastou dela e aí as coisas, em vez de melhorar, pioraram. Tô de mal pra pior. Aí a gente conversou com a mãe dessa minha amiga, que ela também frequentava a casa. E aí a gente conversou com ela e ela aconselhou a gente a ir numa casa de umbanda pra batizar, pra ver o que tava acontecendo. Benzer, tirar as coisas ruins. Porque a gente viu que o negócio não tava... Que o problema não tava na gente. Tinha alguma coisinha ali que tava errado, tava cutucando, entendeu? Porque a gente arrumava nosso celular e aí ele só chegava aqui em casa e, tipo assim, não funcionava mais. Ele só funcionava lá na loja, que ele não funcionava. A gente comprava a ring light queimava. A gente arrumava o tripé quebrava. A gente queria gravar, não dava pra gravar porque dava algum erro de edição ou dava algum erro na gravação. Às vezes a gente gravava o vídeo não salvava na nuvem. Às vezes a gente procurava o microfone e não achava o microfone. A gente queria tirar uma foto, não tinha como tirar a foto porque ela tava aqui ou porque a gente tinha que fazer alguma outra coisa. Sempre tinha algo pra atrapalhar. Tinha sempre um porém. E aí a gente se afastou dela depois de um mês e tal, que a gente... Aconteceu isso, a Karina foi pra casa de Umbanda, a gente ia afins e tal, pá. Só que depois que a gente foi pra casa de Umbanda, eu comecei a ficar muito mal. Chegou um ponto que eu não tava conseguindo limpar meu quarto. Não que eu limpei com frequência, né? Não falo isso com muito orgulho, não. Não digo isso com orgulho. Só que a Karina viu que eu não tava aguentando limpar as coisas. Então a Karina falou assim, eu vou te ajudar. E aí a gente tem vários casacos, várias coisas lá no meu quarto que eram meus desde criança. E aí a gente tava bem linda, bem elegante lá, limpando as coisas, bem bonitinho. Eu falei assim, Karina, tira esses casacos daí que eu vou tirar alguns pra dar, porque tinha muito casaco ali que eu já não usava mais. Aí a gente pegou, sacudiu, gente, juro, eu peguei esse casaco,
coloquei a mão dentro do bolso desse casaco. Eu ainda falei zoando, cara, eu acho que desse casaco tem um furinho no bolso. Deve ter caído alguma coisa aqui dentro. Aí eu sacudi, tipo, nada, não caiu nada dentro do casaco. Aí a Kana pegou o casaco, o mesmo casaco que eu, que tava cheio de pó, ela só fez assim, ó. Sabe igual o pessoal faz com os paninhos nos filmes? Sabe pra tirar pó das coisas? Então, gente, caiu uma moeda cigana de dentro do bolso desse casaco. E aí eu ainda falei brincando, ah lá, Juliana, caiu uma moeda. Eu falei que tinha dinheiro dentro do bolso, que deve ter caído dentro do buraco que eu falei que tem. Na hora que eu peguei a moeda, eu vi que a moeda era diferente. Tipo assim, ó, Juliana, a gente achou uma moeda que vai deixar nós rica, deve ser uma moeda rara. Tirei uma foto pra jogar no Google, uma moeda cigana, uma moeda feita pra atrasar a vida do próximo. Olha só que bacana, que coisa legal, não é mesmo? E Super fora que agradável. uma semana antes disso, eu tenho meu gatinho Wiki. E o Uma Wiki, semana não, acho que uns 3 dias, Juliana. 3 Acho que dias, uma não semana sei. foi muito ainda. é porque já faz bastante tempo que isso aconteceu. Quem conhece ele sabe que ele não faz cocô no lugar errado e nem xixi no lugar errado. O xixi depende muito. Xixi depende muito. Tipo, se tiver em época de ciúme, ele faz mesmo, porque é coisa de gato macho que não é castrado. Enfim, ele tava insistentemente fazendo cocô e xixi num cantinho da minha cômoda. Aí eu fiquei assim, gente, por que ele tá fazendo xixi e cocô aqui? Aí, tipo, achei que era a frescura dele, achei que era porque eu tava deixando ele trancado, mas não era. Eu deixava a janela aberta, a porta encostada, ele não saía do mesmo jeito. E ele insistia em fazer ali. Aí teve um dia que ele fez um troço tão grande que eu tive que afastar a cômoda pra limpar. E quando eu afastei, gente, caiu um saquinho roxo atrás da minha cômoda. E eu não lembrava daquele saquinho roxo. Porque eu tenho TDAH, pra quem não sabe, às vezes eu esqueço de algumas coisas mesmo. Pensei, gente, de onde que é esse saquinho? Aí eu pensei assim, gente, deve ser um saquinho que eu devo ter guardado dinheiro, devo ter guardado alguma coisa que eu esqueci desse saquinho. Gente, quando eu abri o saquinho, simplesmente tinha cabelo, tinha um bolo de cabelo dentro do saquinho, osso de galinha e, sabe, cravo, alho, cebola, tinha uns temperinhos malucos lá dentro. Logo pensei, macumba. Mas pensei zoando, né? Fui lá e taquei fogo no saquinho. E limpei o cocô do gato, gente. Depois que eu tirei o saquinho de lá, o gato não fez mais xixi e cocô no lugar errado. E depois a gente achou a moeda. Depois a gente achou uma moeda, aí a gente juntou 2 mais 2, E falou assim, tá explicado porque as coisas não estavam dando certo. Aí a gente começou a parar pra pensar, depois a gente começou a regredir as coisas que aconteceram e a gente começou a parar pra pensar, poxa, a única pessoa estranha que tava vindo aqui em casa E que dormia aqui com frequência. Era ela. A fulana. Quase que... Ela também é uma pessoa que mexe com esse tipo de coisa e ela não tem medo de mexer. E a gente logo pensou nela porque era a única pessoa que tinha acesso a esses locais, a esses cômodos aqui em casa. E era a única pessoa que também conhecia esse tipo de coisa. E que vinha aqui em casa com frequência e que dormia nos locais. Entendeu? Que podia colocar ali enquanto eu estava dormindo, enquanto eu estava tomando banho, fosse no banheiro, fosse pra beber uma água e afins. A gente foi na Umbanda, a gente desfez o rolê todo, se protegeu, a gente descobriu vários outros rolês depois que a gente ficou assim, passada, chocada, entendeu? E aí a gente se desfez, depois que a gente se desfez dessas coisas, se afastou da pessoa, se imunizou, vamos dizer assim, as coisas começaram a dar certo, a gente começou a poder se dedicar aqui no canal, a gente ganhou o celular, não ganhou não, né, que o pai e a mãe deu pra gente, mas basicamente pagou, né. Nossos pais compravam celular novos pra gente, conseguiu um tripé novo, uma ring light nova, um microfone a gente já tinha, mas o microfone nunca mais sumiu. A gente começou a se dedicar melhor nas fotos, como nas edições do canal, a gente começou a se dedicar mais pro canal. E aí as coisas começaram a ir pra frente. Começaram a andar mais. E é isso, gente. E o resumo da história de hoje é: não tragam pessoas que vocês não conhecem direito pra casa de vocês. Não levem estranhos pra casa de vocês. Por mais que seja um amigo que vocês tenham super consideração na escola, gente. Outra coisa, cuidado com esse tipo de gente. Vocês estão sentindo que essa pessoa não tá agregando em nada, tá só atrasando a vida de vocês. Cortem sem medo, sem piedade. Porque isso só vai trazer atraso pra vocês. E acreditem no seu instinto. Quando o seu instinto estiver falando que tem uma coisa de errado na pessoa, é porque tem sim. Entendeu? E é isso. Um beijo da Anitta. Um beijo, gente. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, tá bom? E deixar o seu relato aqui pro próximo vídeo.